Oi, meu nome é Erika, eu sou o número 9. Oi, meu nome é Isabela e sou o número 17. Oi, meu nome é Caolane e o meu número é 24. Nós somos do segundo A e o nosso tema é sobre nutrição das plantas. Diferente dos animais, as plantas são seres autotróficos, produzindo seu alimento através do gás carbônico, de água e de sais minerais retirados do solo. As plantas apresentam de 70 a 90% de água, e o restante é material seco. Cerca de 90% deste material é formado por três elementos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. O carbono vem do ar, o oxigênio do ar e da água, e o hidrogênio vem da água. Dessa maneira, observa-se que na natureza o solo é responsável por apenas 1% da composição da planta. Os elementos minerais são classificados em dois grupos: os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes podem ser subdivididos em primários e secundários. Os primários são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e os secundários são o cálcio, o magnésio e o enxofre. E esses são os elementos minerais absorvidos em maiores quantidades. Os micronutrientes são o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco, que são absorvidos em menores quantidades. Nutrição orgânica das plantas. Fotossíntese. A nutrição das plantas se difere da dos animais por ser autotrófica, ou seja, as plantas fabricam as próprias matérias orgânicas que servirão de alimento. Podemos definir a nutrição orgânica das plantas com uma simples palavra: fotossíntese. É nesse processo que a planta sintetiza compostos orgânicos a partir da luz solar, gás carbônico e água. Essa energia é necessária para a sobrevivência das plantas. É através da fotossíntese que as plantas conseguem produzir oxigênio e carboidratos através do gás carbônico. Durante a respiração da planta, ela consome oxigênio e libera gás carbônico ao ambiente. Porém, na fotossíntese ocorre o contrário. A planta consome gás carbônico, devolvendo-o em forma de oxigênio. O solo também é responsável por parte da saúde da planta. Ela absorve ao máximo os nutrientes existentes nele. Sendo assim, é importante a adubação e fertilização do solo de maneira correta, a fim de possibilitar que a planta realize a fotossíntese de maneira equilibrada. O magnésio é um dos nutrientes mais importantes para a planta, porque é através dessa substância que a planta consegue realizar sua respiração. A ausência dessa substância torna o aspecto da planta amarelado e seco, provocando a sua morte caso a ausência seja extrema. São elementos assim que tornam a nutrição orgânica das plantas de forma íntegra, tornando-as mais saudáveis e mais produtivas. Todos os vegetais realizam a fotossíntese como meio de garantir nutrientes para sua sobrevivência. Nas células vegetais existem organelas chamadas de cloroplastos, que contêm clorofila. Eles são responsáveis pela captação da energia luminosa, um dos fatores para que ocorra a fotossíntese. Nas folhas encontramos os estômatos, responsáveis pela captação de gás carbônico, também essencial para a fotossíntese. O processo da fotossíntese acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e acabam percorrendo pelo caule até as folhas em forma de seiva, que é chamada de seiva bruta. A folha absorve a luz do sol através da clorofila, substância que dá a cor verde às folhas das plantas. A clorofila e a energia solar possuem o papel de transformar os outros ingredientes em glicose. O processo de formação da glicose ocorre através de uma reação química, ocasionada pela transformação da energia solar em energia química. A substância obtida acaba sendo conduzida pelos canais existentes para todas as partes do vegetal. Com isso, a planta usa parte deste material como alimento para manter-se viva, como também para continuar crescendo. O restante fica localizado na raiz, caule e sementes na forma de amido. Podemos ainda dividir a fotossíntese em fase clara e fase escura. Na fase clara, ocorre a fotofosforilação, ou seja, a produção de ATP, o trifosfato de adenosina, que é responsável pelo armazenamento de energia em suas ligações químicas. Também é necessário a participação da luz. A luz estimula a clorofila, que libera elétrons para uma cadeia transportadora constituída de citocromos na membrana dos tilacoides. Na fase escura, é produzida glicose, em um processo chamado de ciclo de Calvin-Benson.
As enzimas do metabolismo energético transferem elétrons para o ciclo, enquanto o ATP fornece energia para o processo. A glicose é o produto do ciclo de Calvin. Quando falamos de nutrição inorgânica, na verdade estamos nos referindo à absorção dos nutrientes minerais essenciais para um bom desenvolvimento vegetal. Esses nutrientes existem no substrato em que a planta vive, solo, água e eventualmente meio aéreo. E a sua absorção é realizada principalmente pelas raízes. Muitas vezes, as folhas também executam esse papel. A absorção radicular é efetuada a partir da zona pilífera, região na qual a superfície de absorção é aumentada pela existência dos pelos absorventes. Quando o nutriente é utilizado em grande quantidade por um vegetal, ele é considerado um macronutriente. Se for utilizado em pequena quantidade, é considerado um micronutriente. Esses termos não se relacionam com o tamanho do nutriente, e sim com a quantidade em que são utilizados. Entre os micronutrientes, podemos citar cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel, molibdênio. E entre os macronutrientes, podemos citar hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, enxofre e silício. A falta de algum desses elementos pode causar alguns sintomas específicos na deficiência. Por exemplo, a falta de magnésio torna as folhas amareladas em decorrência da diminuição na produção de clorofila. E a falta de zinco, que afeta o crescimento de ramos e de folhas, havendo formação de internódulos curtos, com o aparecimento de folhas miúdas na extremidade dos ramos. Condução e absorção das seivas minerais. O xilema e o floema são respectivamente tecidos condutores de seiva bruta e seiva elaborada para toda a planta. Assim que as células da raiz absorvem a água e os sais minerais do solo, é necessário um mecanismo vegetal eficiente que consiga deslocar esses compostos para as folhas, onde será feito o processo de fotossíntese e transformação da seiva bruta em elaborada, e novamente deslocar essa seiva elaborada para todas as partes da planta. Os tecidos condutores dos vegetais superiores são o xilema e o floema. O xilema é responsável pelo transporte da água e dos sais minerais captados pela raiz do vegetal. Já o floema transporta os nutrientes produzidos nas folhas para toda a planta. Em relação à condução da seiva bruta, a explicação do processo surgiu a partir de um botânico irlandês. A teoria explica que quando as folhas perdiam água, elas se tornavam hipertônicas, passando a exercer uma ação aspirante sobre os vasos condutores do xilema, puxando essa seiva bruta através de forças de coesão e adesão. Em algumas épocas do ano, as plantas param de transpirar, porém desenvolvem um mecanismo de transpiração forçada, conhecida como gutação, justamente para garantir o transporte da seiva bruta. A condução da seiva elaborada ocorre através dos vasos liberianos, na maioria das vezes no sentido descendente. A água da seiva bruta, que chega no órgão de maior pressão osmótica, penetra em seus vasos floemáticos por osmose, deslocando a seiva elaborada neles presente em direção ao órgão de menor pressão osmótica, que geralmente é a raiz. Assim como no processo de absorção e condução da seiva mineral, a condução da seiva orgânica também envolve floema e xilema. Agora vou falar sobre a seiva. Seiva é como chamamos os líquidos que preenchem os espaços internos nas plantas e podem ser classificadas em duas categorias. A primeira, de seiva bruta, é composta por água com nutrientes minerais que são obtidos do ambiente por meio das raízes. Essa é levada por meio do xilema, um tecido formado por vasos até as folhas. Quando chegar até elas, a seiva bruta é usada para a produção de uma nova solução com açúcares que são produzidos durante a fotossíntese. Além de outros compostos orgânicos, essa seiva recebe o nome de seiva elaborada e é enviada às raízes por meio do floema e nutre as células das raízes. Xilema. Também chamado de lenho, o xilema é um tecido constituído por células tubulares mortas que ficam dispostas em colunas. Quando de maior calibre, recebem o nome de elementos de vaso e quando são menores, traqueides.
A seiva bruta é conduzida por esse tecido, mas tem 3 fatores auxiliares nessa condução: a pressão positiva da raiz, a capilaridade dos vasos e a sucção das folhas. Pressão positiva da raiz. Recebe esse nome a força da água que entra no xilema por osmose. Essa pressão empurra a coluna líquida para cima, mas somente é eficaz para elevar a seiva bruta em plantas herbáceas ou pequenos arbustos. Capilaridade. Capilaridade é a tendência natural que a água tem de subir em dutos finos graças à adesão das moléculas de água em suas paredes. Sucção das folhas. Na sucção das folhas é que é gerada a força que é capaz verdadeiramente de fazer a seiva bruta subir pelo xilema em árvores maiores. Quanto maior for a transpiração da planta, maior será tanto a absorção da seiva na raiz quanto a velocidade de condução pelo xilema em uma pressão negativa. Floema. Esse tecido é formado por 2 tipos celulares vivos. O primeiro deles, os elementos de vasos crivado, é composto por células tubulares que não contêm núcleo e vácuo e são condutores de seiva elaborada. Suas extremidades possuem placas crivadas. O segundo é composto das células companheiras e, apesar de não atuarem diretamente na condução da seiva, sustentam a produção das substâncias essenciais ao metabolismo do vaso crivado, mantendo-os vivos e em pleno funcionamento. Transporte no floema. Hipótese do fluxo de massa. A hipótese de fluxo de massa ou fluxo de pressão é uma das mais aceitas relativamente ao transporte floêmico. Esta hipótese admite que a translocação floêmica ocorre graças a um gradiente nas concentrações de sacarose. Este gradiente é estabelecido entre uma fonte, região da planta onde a sacarose entra no floema, e o local de consumo, região da planta onde a sacarose sai do floema. Hipótese do fluxo de massa. 1. A glicose elaborada nos órgãos fotossintéticos é convertida em sacarose. 2. A sacarose passa para o floema por transporte activo. 3. O aumento da concentração de sacarose nas células dos tubos crivosos provoca uma entrada de água nessas células, que ficam túrgidas. 4. A pressão de turgescência, pressão que o conteúdo da célula exerce sobre a parede celular quando a célula fica túrgida, faz com que a solução atravesse as placas crivosas. 5. Assim, o movimento das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. 6. A sacarose é retirada do floema para os locais de consumo ou de reserva por transporte activo, onde é convertida em glicose que pode ser utilizada na respiração ou polimerizar-se em amido, que fica em reserva. 7. O aumento da concentração de sacarose nas células envolventes provoca uma saída de água dos tubos crivosos, diminuindo a pressão de turgescência.